melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. 1 João capítulo 1, versículo de número 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é o que, pessoal? Luz, grife aí. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos aonde? Nas trevas, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Diga, uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Diga: Pai, essa é a tua palavra. Me ensina através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Podeis vos assentar. Irmãos, a mensagem que ouvimos dele e que temos anunciado é que Deus é luz e nele não há treva alguma. Quem crê assim, levanta a mão. Amém? Não há treva alguma. E é interessante que há muitas pessoas, irmãos, que não perceberam ainda que estar em Deus, estar em Cristo é não estar em treva, é não viver nas trevas, porque Ele nos tirou do caminho das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí há um paradoxo, porque tem muitas pessoas que querem caminhar na luz, mas na prática das obras infrutuosas das trevas. E a Bíblia diz que a gente não pode viver na prática das obras infrutuosas das trevas. Porque quando você pratica as obras das trevas, você já sai da luz e não permanece nela. E tem muita gente que diz: não, está tudo bem. Você está se enganando quando você diz está tudo bem. Olha só, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, ou seja, que está tudo bem, a nós mesmos nos enganamos. Alguém quer ser enganado? Não, né? Então, nós temos que viver a verdade. E a verdade é que Deus, Ele quer te tirar do caminho das trevas, da prática do pecado. Ora, a gente fala pecado, mas pecado é uma palavra bonita assim, o nome, né? Pecado. Ninguém sabe o que significa pecado. Pecado é feio. Pecado é algo muito feio. E eu queria que você estudasse comigo sobre isso, para você entender que, apesar de você ter aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso ainda não quer dizer que você está na luz como Ele está na luz. Imagine que Jesus não teve nenhum pecado. Ele morreu na cruz, mas não pecou. E nós somos convidados a sermos imitadores de Cristo na prática da sua vida, não caminhando nas obras do pecado. Diga comigo: o pecado é uma transgressão. Sabe o que é transgressão? Abra aí em 1 João, onde você está, no capítulo 3, verso 4. 1 João, aí onde você já está, capítulo 3, amém? Versículo 4. Amém? Quem achou? Podemos ler? Diz assim, ó. Aliás, vamos ler do 1 até o 4, para você entender melhor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós não vivemos mais a lei de Moisés, mas nós vivemos a lei de Deus. A sã doutrina é a lei de Deus. Ora, quando você olha para a sã doutrina, os apóstolos escreveram, né? Em particular o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala sobre as obras infrutuosas da carne.
ele fala sobre a prostituição. Quem lembra disso? Gálatas capítulo 5, diz assim: as obras da carne são prostituição, diga comigo, prostituição, impurezas, lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais já vos adverti, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Ora, bispo, o senhor decorou isso tudo, mas isso e muito mais, porque eu não sou bobo, eu quero ir para o céu. Amém? Bobo é aquele que não sabe o que a lei de Deus fala. Porque se você não sabe o que a lei diz, você vai transgredir a lei. Aí, bispo, mas aí é porque eu não sei, eu sou ignorante, né? Eu nunca li a Bíblia, eu sou uma pessoa assim, então eu faço tudo enquanto, mas por pura ignorância. Irmão, até na lei dos homens, no nosso Código Penal, Civil, diz assim, que ninguém pode transgredir a lei dizendo que não a conhece. E por que está lá na Constituição Federal, no Código Civil, no Código Penal, essa observação? Porque você tem o livro da lei. Você tem o livro da Constituição Federal, você tem o livro do Código Penal, do Código Civil, não tem? Ah, bispo, eu nunca li, problema seu, mas está lá. E quando você vai a juízo, o que o advogado pega para te defender? Aquilo lá, o que está escrito. O que a promotoria pega para te acusar? O que está escrito. E aí você é julgado pela falta de conhecimento? Não. Você é julgado pela prática do mal, pela prática da transgressão que você comete. Independentemente de conhecer ou não, se é transgressão. É obrigação nossa conhecer. Se nós nos tornamos omissos na prática do conhecimento, nós também pagamos por isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a obrigação do crente é manusear bem a palavra da verdade. A obrigação do crente é entender, está lá em Efésios, que essa daqui é a espada do Espírito. Quando diz que é a espada do Espírito, quer dizer o seguinte, que o Espírito Santo, ele nos defende e ele nos dá condição de atacar o mal através do conhecimento, da alusão do conhecimento. Essa é a luz de Deus, esse é o conhecimento de Deus. É aqui que o diabo não pode de jeito nenhum contra nós. Quando você cita a palavra, o diabo corre. Quando você vive a palavra, ele já não tem poder nenhum sobre a sua vida. Então, o diabo, ele é o acusador. Está lá em Apocalipse capítulo 12, que ele acusa os irmãos de dia e de noite. Imaginem vocês. Mas a Bíblia diz também em Apocalipse 12 que aqueles que guardaram a palavra e o sangue do Cordeiro foram livrados do diabo. Amém? Então, irmãos, entenda bem uma coisa, pecado é transgressão. Se você está na igreja e não busca conhecimento da palavra, pior para você. Pior para você. Mas você não pode dizer que você não tem uma Bíblia, que você não tem conhecimento, que o pastor não fala, porque nós falamos a semana inteira, sim ou não? Então, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Quem tem coração, se converta. E quem tem boca, é para falar a verdade. Paulo disse, em Cristo só digo a verdade e não minto jamais. Então, tem que dizer a verdade. Irmãos, pecado é uma doença. Abra aí no livro de Isaías, capítulo 1. Você vai ver como é uma doença o pecado. Isaías, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores,
abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Então o pecado, irmãos, é uma doença. E qual é a maior manifestação, o maior sintoma do pecado? É a rebelião contra Deus. É a rebeldia. Quem aqui já teve assim um filho rebelde em casa, ou conheceu alguém que tinha um filho rebelde? Não é chato aquilo ali? O menino teimando com o pai, com a mãe, né? Você dá uma ordem e o menino não obedece? Irmãos, o pecado é transgredir a autoridade de Deus. O pecado é se rebelar contra o propósito de Deus na nossa vida. Deus é santo e a Bíblia diz que todo aquele que o adora tem que fazer em espírito e em verdade. Tem que ser santo como ele é santo. Isso não quer dizer que você não vai pecar, porque pecar todo mundo peca. Mas você não vai ver na prática do pecado. E quando você pecar, você vai buscar o advogado que é Jesus Cristo. Amém? Você vai buscar o perdão. E você não vai viver o pecado porque você ama o pecado. Você pode até errar, mas isso já não faz mais parte da tua índole, porque você converteu o teu coração. Quem aqui já sentiu dores tremendas porque errou, porque pecou? Levanta a mão. Ficou culpado, sentiu-se mal, se afastou até da leitura da Bíblia, da oração, da igreja, do culto, com vergonha, não ceia mais, e aquele baixo astral tremendo. Ô irmão, você sabe o que é isso aí que você sente? Bispo, é dor na consciência. É não. É mais do que isso. Eu vou te dar uma notícia maravilhosa para você saber. Isso que você sente é a voz do Espírito Santo dizendo que te ama. Isso que você sente é Deus dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Gente, Deus só quer coisa boa para a gente. Deus quer salvar. Então ele está falando com você, você sente aquele peso, aquela coisa, né, de tristeza, de angústia porque errou, porque Deus está trabalhando em você, você está lá na casa do oleiro. Não é para você se afastar quando peca, não. Quando você pecar, você tem que se aproximar, porque quando alguém erra, tem que buscar o advogado, e tem que pagar o preço, que advogado custa caro, não é? Então quando você vai lá no advogado, ele diz: olha, eu quero isso, isso, isso e aquilo outro, e você tem que dar, senão ele não te defende. Quando você vem até Jesus, ele vai dizer: ó, eu quero oração, eu quero jejum, eu quero que você vá mais para o culto, eu quero que você leia mais a Bíblia, eu quero que você vá evangelizar, eu quero que você pare de ser teimoso, e aí eu quero, e você vai ter que fazer o quê? Obedecer. Você vai ter que pagar o preço, porque você buscou o advogado e o preço dele não é barato. Agora, ninguém pode dizer que vai ser trabalhado por Deus quando fica na inatividade. Não, eu vou lá no advogado: doutor, é o seguinte, minha causa foi essa e tal, não sei o que, eu fiz isso e aquilo. E o advogado: está certo, eu vou defender, mas é tanto. Não, doutor, eu vim aqui só contar minha história, mas pagar eu não pago nada não. O advogado vai dizer o quê? Então eu não lhe defendo. Não posso fazer nada. Você não quer pagar preço. Então, irmãos, no mundo espiritual a coisa não é diferente. Deus quer que você pague o preço daquilo que você cometeu. E como é que você vai pagar esse preço? Ouvindo a voz do Espírito Santo. A sã doutrina vai tirar você do lamaçal do pecado. Você vai ter que pagar o preço da santidade, irmão. Vai ter que mudar o teu aspecto de vida. Tem coisas na tua vida que não coadunam com a mente de Deus. Deus não concorda. E aqui nós não estamos aqui para fazer um acordo com Deus, não. Nós estamos aqui para fazer uma aliança. Quem está entendendo isso? Amém? Então veja, diga assim: o pecado divide a nossa vida e nos afasta de Deus. Quem já orou muito, orou e não teve resposta nenhuma. Você sabe por quê? Ah, porque Deus é surdo. Não. Ah, porque a mão de Deus está na cintura, ele está com a mão no bolso para não me abençoar. Também não. Abra aí Isaías 59. Isaías capítulo 59. Veja por que você não foi atendido. Deus quer atender, bispo? Quer. Deus quer mesmo depois de tudo que eu fiz, quer sim. Deus quer te ajudar. Ele te ama, irmão. Ele é pai. Amém? Agora, tem uma coisinha que você não pode negar.
Você tem que entender que o pecado te afasta de Deus e afasta a bênção de Deus da tua vida. Vamos entender isso aqui. Versículo 1. Olha como a mão de Deus não está no bolso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem agravado o seu ouvido, nem surdo, para que ele não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, é isso daí, é o pecado, a prática do pecado impede que chegue a bênção para você. Tem gente que poderia estar bem na família, bem na vida financeira, bem na vida espiritual, bem em várias áreas, ministerialmente bem. A vida podia estar num curso maravilhoso, com tribulação, com provação, porque no mundo tereis que passar aflições. Provação é para a glória de Deus, a gente passa sempre por provações, mas você seria mais que vencedor em todas elas, por causa do amor de Cristo. Então, bispo, por que eu estou perdendo se a Bíblia diz que quem está em Cristo é mais que vencedor? Por que eu estou perdendo se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Exatamente porque o pecado está entre você e Deus. E ele faz aquela coisa. Já viu aquele casal quando está brigado? Bota os travesseiros no meio da cama? Quem já viu esse negócio? Bota os travesseiros tudo no meio da cama para separar? Pronto, o pecado é isso. É aquele monte de travesseiro, ainda bota edredom, né? Um monte de travesseiro e edredons para separar você de quem está lá do outro lado. Que não era para estar lá, era para estar junto com você, Deus. Deus quer ter comunhão. Você é a noiva, ele é o noivo. Gente, o propósito de Deus é andar com a noiva dele. No jardim do Éden, Adão e Eva andavam com o Senhor. Todo cair da tarde, 6 horas, estava lá, Adão e Eva andando com o Senhor. O que foi que atrapalhou essa comunhão? O pecado. Amém, pessoal? Diga assim, o pecado causa escravidão. Abra aí Neemias capítulo 9. Livro do profeta Neemias, capítulo 9. Quem era Neemias, bispo? Ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Copeiro, aquele que servia um vinho para o rei. Amém? Neemias capítulo 9 diz assim, versículo 36. Eis que hoje, disse o profeta, somos servos, ou seja, escravos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós, por causa de quê? Dos nossos pecados. Quer dizer, tudo Deus deu para o seu povo, mas os pecados fizeram com que o produto do campo, do trabalho, a renda, fosse para outros. E olha aqui o que é que diz. E conforme a sua vontade, os reis, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Por causa dos nossos pecados, os reis dominam sobre nós, e sabe o que eles fazem? O Artaxerxes, os medos, os persas, todos os que dominaram, os babilônicos, o império caldeu, o povo de Deus foi sendo escravizado de império em império. E por que isso? Por causa do pecado. Isaías falou isso, Jeremias falou isso, Jeremias chorava por causa disso. Neemias conta essa mesma história. E apesar do povo ser advertido, o povo continuava na prática do pecado. E continuava separado da bênção de Deus. E, irmão, se você está separado da bênção por causa do pecado, é porque você acha que o pecado é muito melhor do que Deus na sua vida. E isso é gravíssimo. Isso causa uma escravidão violenta. Não era para eles viverem assim. Era para todo o produto do campo ser para eles. E eles viverem bem.
e serem prósperos. Entendeu? Ah, bispo, eu ando assim meio que, sabe, em desobediência a Deus. Eu não sou aquela pessoa fiel nas coisas de Deus. Eu não sou fiel com a minha família. Eu não sou fiel na minha igreja. Eu não sou fiel ao meu pastor. Eu não sou fiel aos meus amigos. Eu sou a pessoa que sou desleal. Querido, essa deslealdade, esse descompromisso destrói todo o projeto que Deus tem para a tua vida. Não frustra não, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas tudo que Ele podia estar fazendo agora, Ele não faz por causa do pecado. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim: não é melhor deixar o pecado do que continuar sofrendo? Jeremias capítulo 5 diz assim, ó, abra aí Jeremias 5, livro do profeta Jeremias, versículo de número 25, diz assim, ó: as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. O que ele está falando? Aqui atrás ele vem falando sobre a bênção de Deus. Ele vem falando sobre o povo mudar o coração. Eu vou ler aqui só um pouquinho para você entender. Versículo 21. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não, porventura não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar? Quem viu aí que em Recife a areia não está mais segurando o mar? Interessante que isso só foi acontecer depois. Toda essa coisa toda que está acontecendo no mundo, por incrível que possa parecer, irmão, quando alguém fez o papel de Jesus num sambódromo e um outro de cão e puxava Jesus pelos cabelos. Lembra disso? Aí, ó, o mundo virou o avesso. E, irmãos, você pensa que aquele povo está arrependido? Não. Eles estão fazendo de tudo para ter outro carnaval. E de lá para cá, sabe o que eles estão fazendo? O super-homem agora é gay. O Rob é gay. Vocês estão sabendo disso, não? Eles pegaram os heróis da Marvel e transformaram em homossexuais. Eles gravaram na época um filme que Jesus era gay também. Vocês não estão entendendo que a maldade se multiplicou de um jeito que não há respeito, não há temor à santidade de Deus. O Criador, aquele que na palma da sua mão, o planeta fica aqui, ó, na palminha da mão dele. E sabe o que é que o homem, que é como uma areinha do deserto, faz? Faz uma encenação pegando o Filho do Eterno e carregando, puxado pelos cabelos, pelo maior inimigo de Deus, que é o diabo. Desrespeitando. Pegaram um crucifixo enfiando no ânus. Sim. Essa raça rebelde sofre por causa da desobediência a Deus. E aqui ele diz assim, ó. Volte aí o versículo. Porventura não me temereis a mim, diz o Senhor. Falta de temor, sim ou não? Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar? Por ordenança eterna, que ele não transpassará. Só passa se Deus deixar. Se Deus não deixar, se Deus disser não, é não. O mar vai ficar no canto dele. Mas olha, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a transpassarão. O mar obedece. Quem lembra quando Jesus estava no barco? O barco estava lá quase afundando, e aí acordaram Jesus, e Jesus disse: homens de pequena fé. E disse ao mar: aquieta-te. E ao vento: te acalma. E a tempestade: cessa.
E tudo obedeceu a ele. E os discípulos ficaram cheios de temor e disseram: quem é este que o mar, o vento e a chuva obedece? Gente, esse é Deus. É Deus que as pessoas não têm temor e vivem na prática do pecado. E ele diz assim: mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia, e ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam essas coisas. Tinha que vir a chuva temporã, que é aquela do tempo, que nós sabemos que todo tempo chove naquele período, e aquela chuva que vem quando a gente menos espera para suprir as necessidades. Mas Deus faz cessar essas chuvas e elas não vêm, nem a do tempo e nem aquela que é fora do tempo. E o homem fica na seca. O que está acontecendo agora? Seca. Uma seca enorme. Estão dizendo aí que aumentou mais a fome no mundo inteiro. Irmão, quem está pagando mais pelo arroz, pelo feijão, por tudo? Você sabe por quê? Porque o homem não está temendo ao Senhor, o Deus que pode trazer a chuva. O homem não está temendo, não está vivendo esse temor a Deus. E aí vem a miséria. Vem por causa da rebelião do homem. Veja. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Porque os ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, porém armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, estão nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. O ímpio está tomando conta de tudo. E o povo de Deus? Tudo acoitadado, tudo assim, paradinho, morrendo de medo. Na verdade, se a gente se consagrar, tudo muda. Amém? Não tem uma porta de emprego que não se abra. Não tem uma enfermidade que não seja curada. Nós recebemos testemunho de uma irmã. Quem estava aqui na quarta-feira? Vocês lembram quando no final eu insisti: quem tem mais algum testemunho? O pessoal se calou? Pois é, duas irmãs que eu queria muito que tivessem aqui hoje não vieram. Aliás, são 3 famílias que faltaram hoje aqui. Uma, o caroço do tamanho de um limão sumiu da cintura. A outra amada irmã daqui da igreja, a mãe dela, durante esses 21 dias do nosso jejum de Daniel, estava com uma carne no útero. E ela estava desempregada. Durante os 21 dias, ela conseguiu um emprego na área dela, lá naquela clínica Bogos Boiagã. Trabalhando lá na área de imagens. Um bom emprego. Mas ainda, nós dissemos para ela, eu disse: irmã, manda tua mãe fazer o exame, que não vai ter mais nenhuma carne no útero dela. Ela foi, e quando fez o exame não tinha mais nada no útero. Eu insisti para que alguém desse o testemunho, mas ela ficou calada. O irmão deu, e tinha uma irmã aqui desse lado que não se apercebeu. Isso foi na quarta. Quando foi na quinta, ela foi passar a mão assim, ela tinha um caroção aqui assim. E ela foi passar a mão, que era costume dela, ficava amolegando aquele caroço. E quando ela passou a mão, não tinha mais nada. E eu tinha dito aqui na quarta-feira que Deus tinha arrancado caroços de pessoas. E sumiu o caroço dela. Ela colocou um áudio hoje para a gente. Como eu queria, irmãos, que esses irmãos estivessem aqui hoje dando glória a Deus. Porque o ímpio, ele não se incomoda em vestir as roupas mais ridículas,
mais imorais e fazer um estardalhaço na rua, no meio da rua. O ímpio não se incomoda, o homem ímpio, a mulher, dá suas vestes naturais, se é que vocês me entendem. Eles não se incomodam de botar tudo de fora. Para eles aquilo é uma festa. Eles não respeitam ninguém nem nada. E nós cristãos, Deus faz tanta obra, irmão, e a gente simplesmente não divulga, não fala. A gente se cala e não dá glória a Deus. Ora, se eu fui saber de um milagre de uma irmã, 25 anos depois que aconteceu, eu fiquei sabendo esse mês. Eu sou pastor há 30 anos, há 25 anos atrás, uma irmã veio até a igreja, ela tinha problemas no útero e no ovário, o médico disse, a senhora nunca vai ter filho. Nunca. Porque a senhora, além de micopolicístico, tem isso, tem aquilo outro, tinha um probleminha lá de, não sei dizer o nome científico não, mas era algo que impedia mesmo, não tinha jeito. E ela já tinha tentado vários tempos com o marido, e todo médico que ela ia, mesma conversa, não tinha jeito. E ela chegou na igreja, e eu chamei ela à frente. Eu disse, irmã, vem cá que Deus está dizendo que vai curar teu útero. Olha que coisa linda. E ela veio. E eu pus a mão, orei, há 25 anos atrás. Irmãos, ela teve 3 filhos. Mas eu só fui saber porque eu me encontrei com ela na rua. Eu fui ajeitar o carro da minha mãe. E o marido dela é dono de uma capotaria. E eu nem sabia quem era o marido dela, que eu não conheci na época. E nem lembrava dela, irmão, porque eu não lembro nem o que foi que eu jantei ontem. Tu imagina 25 anos depois, eu velho e ela velha, né? Porque hoje ela está 50, que nem eu. E aí, eu chego lá na capotaria, uma senhora olha para mim e diz, o senhor é o bispo Márcio? Sim. Senta aí. Eu digo, vale, meu Deus do céu. Eu caí sentado, não deu nem tempo não, dobrei logo o joelho, com medo. A mulher deu uma ordem para eu sentar, nunca vi um negócio tão violento. Aí eu sento, ela diz, o senhor está lembrado de mim? Eu disse, irmã, infelizmente não. Eu tenho um problema com o nome terrível. Eu não sei, às vezes, o nome do meu filho, eu fico assim, ó. E é o mesmo que o meu. Entendeu? Eu fico tentando lembrar. Mas, pode falar, irmão, o que foi que houve? Ela disse, não, é porque eu queria lhe dizer como eu cheguei na igreja Cristo Salva e o que Deus fez. E contou essa história linda. Eu disse, irmã, tu esperou 25 anos para me contar porque eu vim aqui. Onde que você não podia ter ido lá na igreja falar, contar a bênção? Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que não? 3 filhos para quem não podia ter nenhum. Custava vir. Ela mora em Messejana, irmão. Era só vir aqui. Não está em outro país, não. Não está lá no Japão, não. E se tivesse, mandasse um vídeo. Entendeu? Então eu fico pensando que Deus, ele está deixando de ser adorado, louvado, engrandecido, porque os crentes ficam calados e as obras infrutuosas das trevas estão aparecendo aí. É TikTok, é tudo mostrando o diabo, né? Mostrando as obras do diabo, e a igreja calada, sem dar glória a Deus. Irmãos, o pecado traz uma cicatriz tão forte na alma, que tem gente que passa uma vida toda para tentar se perdoar. Mesmo quando Deus perdoa, lá em Jeremias 17, verso 1, diz que esse pecado ele traz cicatrizes na alma. E para não me alongar, ele causa uma necessidade de disciplina espiritual para salvar a alma do homem. E muitas vezes as pessoas não querem se submeter a essa disciplina. Então, Deus fala conosco, Deus nos guia pela luz, mas quando nós queremos sair das trevas. Quem está entendendo? Se você não quiser, Deus não vai fazer. Mas eu vou te falar as 3 formas que Deus pode falar contigo, para você sair de lá. Primeiro, diga, pelo Espírito Santo.
Atos 13:4 fala que ele tira você das trevas através do Espírito Santo. Segunda coisa, eu não vou me alongar. Lá em Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, pela palavra, Espírito e palavra. Se você for lá para Mateus 25, as noivas prudentes que vão ser arrebatadas, a noiva que está acordada, a noiva que não vai para o inferno, que não vai servir o anticristo, que não vai sofrer nos 7 anos, é aquela que tem a lâmpada e o azeite, que é o Espírito Santo. Então o Espírito e a palavra tiram você das trevas. Tem mais uma coisa que você pode utilizar para sair das trevas. Você tem que utilizar a oração. Clama a mim, Jeremias 33, verso 3, e responder-te-ei. Se você orar, de responder. E você vai sair das trevas. E por último, mas não menos importante, eu queria que você lesse isso comigo. Lá em Salmo, no capítulo 32, verso 8, diz assim. Salmo 32, verso 8. Diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Deus está te dizendo que vai te guiar, te tirar das trevas, porque você está cego. E Deus quer tirar você das trevas. Ele vai usar o quê? Os olhos dele para você. Vou te guiar pelos meus olhos. Os meus olhos vão levar você para fora. E ele diz assim: não sejais, verso 9, como o cavalo, nem como a mula. O cavalo anda como, gente? E a mula? Já tentou empurrar uma mula? Não é teimosa a mula? Ele está dizendo, nem seja bitolado como um cavalo e nem teimoso como a mula. Que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então, tenha cuidado, irmãos. O ímpio tem muitas dores, você que não sabe, mas a Bíblia diz que o ímpio é cheio de dores. Ah, mas eu acho que a vida deles é mais fácil que a minha. É não. Salmo 73, Asaf escreve que o caminho do ímpio parece ser belo, bonito, bacana. Está tudo bem aos olhos dos homens naturais. Mas o Asaf, ele escreveu assim: meus pés quase se desviaram em ver que o ímpio prosperava no seu caminho, enquanto que eu vivia em tribulações. Mas um dia em que eu entrei no santuário do Deus vivo, no oráculo de Deus, ou seja, em oração, eu descobri que Deus fez para o ímpio caminhos escorregadios que levam à morte. Ou seja, hoje pode até parecer que estão bem, mas vão perecer no inferno. E vai vir mais. Enquanto não parar de jorrar no meu coração, não vai parar de descer. Aquela mulher que estava com os filhos passando fome e que Deus, o profeta disse, olha, traga vasilhas vazias, dão poucas. E ela começou a encher aquelas vasilhas de azeite. Irmão, o azeite só parou quando não tinha mais vasilha. Deus só para de te abençoar quando você disser, para, Senhor, não tem mais onde botar. Mas para isso você tem que ser canal de Deus. Irmão, sai da prática do pecado, se torna luz, tem muita obra na luz para tu realizar. Você tem que ser luz para as nações. E, gente, não é luz para um quartinho, não. Não é a luz do banheiro feminino que agora está consertado, viu, mulheres? Não é a luz do banheiro, não. É a luz que ilumina o mundo. É a luz que ilumina o planeta. É o sal
que não salga só uma panela, não. É o sal que salga o mundo inteiro. E quando você... Sabe quem ganha almas? É quem é sal. Quem não é sal, não ganha almas. Não traz ninguém para a igreja, não consegue nada. Porque o sal... Quem aqui já comeu linguiça bem assadinha, mas bem salgadinha? Levanta a mão. O que é que você sente depois que come? Sede. Você vai num self-service? Não, naqueles, como é? Rodízio. Primeira coisa que o garçom mala te oferece é o quê? Espeto de quê? Linguiça, ele é trouxa? Tu vai comer e vai beber, tu vai comer e vai beber. Aí a barriga enche, não dá espaço pro resto. A ordem é empurra linguiça primeiro. Entendeu? E a carne? Ele diz aquela carne. Você vai comer a carne, chega, dói no dente, de tanto sal grosso. Salgada, rapaz. Chega, você fica suando. Sabe o que é? É para você beber, meu irmão. Come e bebe, que é para encher logo. Quem é sal provoca no outro sede de Deus. A tua vida, a palavra que sai dos teus lábios, o teu testemunho de vida, faz com que o outro queira vir para a igreja, queira te seguir. Há um texto na Bíblia, e esse texto está aqui na minha frente, olha que coisa linda. Diz assim, ó, Isaías 58, verso 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. A Bíblia diz, irmãos, que as pessoas vão se juntar a você, vão se juntar à sua vida, porque você é digno, porque você é honrado perante elas. Versículo 11. Aliás, vamos voltar só um pouquinho. Verso 8. Então romperá a tua luz como a alva. Quem crê? A tua cura brotará sem detença, sem demora. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. É só você largar o pecado. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Deus está prometendo muita coisa. Só por uma, larga o pecado. Larga o pecado. E Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Fique de pé. Põe a mãozinha no seu coração e fala com Deus. Se Deus falou com você, se o Espírito Santo tocou em você, você pode hoje sair dessa situação de pecado. Pecado não faz parte de você. Você está numa situação de pecado, mas ele não faz parte da tua vida. E se você sair da situação de pecado, a luz de Deus vai brilhar em você. Todas as promessas que eu acabei de ler vão acontecer na sua casa, na sua vida. E você vai ver a glória de Deus resplandecente. As pessoas vão te seguir como águas, como mar, porque elas vão ver que você é sal e luz. Basta você querer sair do pecado. Amém? Eu convido você que quer sair do pecado, que quer sair da obscuridade, do caminho tenebroso, das trevas, para que eu ore intercedendo pela sua alma e Deus possa fazer
a completude dessa palavra, completar aquilo que já começou a fazer, porque eu sei que Deus está fazendo algo em você hoje, mas Ele quer completar a boa obra. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Ei, se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. Avenida Alberto Maranhão, 3055, Bom Jardim, Mossoró, Rio Grande do Norte. Assembleia de Deus Cristo Salva. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Venha, traga toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com.